Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Ambiental. Nesse momento nós vamos tratar do tema conservação do meio ambiente. O objetivo dessa aula então é que vocês entendam o tratamento internacional ratificado pelo Brasil por meio das convenções, o tratamento constitucional brasileiro e o tratamento legal brasileiro, ou seja, infraconstitucional, acerca do tema conservação da biodiversidade. Então são 3 etapas: análise dos tratados internacionais, celebrados em sua maioria no âmbito da Organização das Nações Unidas, o Tratado Constitucional no âmbito da Constituição de 88 e o Tratado Infralegal, o Tratamento Infralegal no âmbito da legislação ambiental ordinária e complementar. Naturalmente, nós não vamos analisar todas as leis, todas as convenções que tratam sobre esse tema. Nós vamos propriamente analisar, perpassar, ou seja, passar por de uma maneira rápida e eficiente sobre alguns institutos que nós entendemos que são chaves para a conservação do meio ambiente. O objetivo dessa aula não é esgotar o tema, mas que vocês entendam que quando nós falamos em conservação do meio ambiente do ponto de vista jurídico, nós estamos falando das convenções, de alguns artigos da Constituição e de leis específicas em matéria do meio ambiente, que são voltadas à conservação do meio ambiente e, sobretudo, da biodiversidade, que é um subtema específico aqui da nossa aula. Então, pessoal, vem comigo para o quadro e lá nós vamos esmiuçar um pouquinho esse tema com a brevidade do tempo que vocês possuem disponível, tá bom? Vamos lá. Olha, gente, então vamos começar aqui nossa análise. Primeiramente, a câmera está um pouquinho escura, né? Sei que vocês querem admirar a beleza do professor e tal, né? Verificar os detalhes heterogêneos da barba, mas pessoal, foi o máximo que eu consegui hoje aqui em função de problemas técnicos. Mas enfim, vamos lá para a nossa aula. Deixa a beleza do professor de lado. É o seguinte, galera, primeiro, esses desenhos que a ONU faz, essas ilustrações, normalmente elas sempre fazem parte da divulgação da temática das convenções internacionais. Conforme eu falei para vocês, nós iniciaríamos pelas convenções, passaremos à Constituição e depois a legislação infraconstitucional de maneira rápida. Bom, internacionalmente nós temos que a Convenção Internacional sobre a Biodiversidade, ela traz essas ilustrações como um modo de divulgar o seu conteúdo. Então, assim, por meio de ilustrações, pessoas que não sabem ler, pessoas que têm alguma dificuldade com a sua língua, porque você tem que sempre você tem que perceber, tem que pensar que o mundo é muito plural. Então, às vezes você faz, por exemplo, uma tradução da convenção em português, mas perceba, sem uma ilustração, claro que você não vai conseguir ilustrar os artigos da convenção, mas sem uma ilustração, uma etnia indígena que olha aquilo não vai fazer sentido nenhum para ela. Então, com uma ilustração, ela começa a tentar entender do que trata propriamente aquela convenção, aquele diploma normativo, né? Então, é uma maneira de você sempre criar símbolos associados com a temática normativa do diploma internacional. Então, é um costume da ONU criar essas artes para que você associe com as temáticas que eles estão tratando, tá? É um didatismo. Gente, então esse aqui são os emblemas, ó, sobre a Convenção Internacional sobre a Biodiversidade. Certo, passada essa questão que vocês conseguem acessar no Google normalmente, eu gostaria também que vocês dessem uma olhada nos sites sempre, né, em todas as temáticas, é um conselho que eu dou. Olhem os sites oficiais do governo e vejam o que está escrito nesses sites a respeito do tema que vocês estão estudando. Porque às vezes cai assim nas provas, às vezes você aprende da melhor maneira observando justamente o que a instituição escreve, né? Então o Ministério do Ambiente ele tem aqui um tratamento específico sobre isso. Importante que vocês deem uma olhada. Uma outra questão também que ninguém faz praticamente é ficar olhando o site da ONU. Pode ver, quando foi a última vez que você acessou o site da Organização das Nações Unidas? Provavelmente nunca acessou, né? Então, gente, nós temos ó, um relatório, nós temos um tratamento bem bacana que vocês podem dar uma olhadinha no site da ONU, brasilunitednations.org.
E aqui você tem em português o tratamento desse tema. É muito interessante que vocês deem uma olhada no site da ONU, inclusive oportunidade de trabalho e de estudo, né, com bolsas, etc. Vocês vão achar nesses sites. Então é um conselho que eu dou para vocês aí. Pessoal, conservação da biodiversidade. A primeira questão que eu quero tratar com vocês é que essa convenção internacional ela foi ratificada, ou melhor, ela foi promulgada internacionalmente, ratificada pelas partes no âmbito das Nações Unidas em 1993. Não é a data em que necessariamente ela entra em vigor no Brasil, é quando ela é organizada internacionalmente. Aí vocês sabem que cada país, segundo o seu sistema jurídico-político, tem que introjetar aquela criação normativa internacional nos seus sistemas jurídicos internos. E aí, nesse momento, vocês sabem também que existe todo um barababá político para você introjetar essa criação internacional nos ordenamentos internos, ajustando com as normas já existentes. O importante que vocês saibam é que a Convenção sobre a Diversidade Biológica, criada no âmbito da ONU, foi ratificada em 93. E o que ela trata? De que trata esse diploma normativo? Primeiro, ele teve ampla aceitação, vocês podem ver aqui no próprio site, a aceitação dele foi de 196 signatários, ou seja, 196 países, os executivos, ou seja, os chefes de Estado, digamos assim. Os chefes de Estado desses países ratificaram isso, e aí a partir desse momento trouxeram para a sua legislação interna para que fossem de fato incorporados e implementados em seu ordenamento jurídico segundo as possibilidades de cada país. Pessoal, qual é o objetivo principal desse diploma normativo? Conservar a biodiversidade genética. O nome próprio diz, né? Mas por quê? Bom, a necessidade de nós criarmos uma convenção sobre essa temática parte da premissa de que nós utilizamos a biodiversidade para o crescimento econômico dos países. Então, eles são os insumos naturais que os países utilizam para que suas populações tenham uma melhor qualidade de vida. Claro, se houver distribuição da riqueza pelo país, né? O que no Brasil nós temos dificuldade, países africanos têm muita dificuldade, países da África, né? Os países latino-americanos, desigualdade social enorme, então acaba sendo essa exploração da biodiversidade, acaba sendo indo mais para certas camadas sociais e menos para outras, né? Mas o fato é o seguinte, um dos objetivos fundamentais da Convenção de Conservação da Biodiversidade é o uso sustentável de determinados aspectos, né? É trazer a mentalidade de um uso sustentável e não um uso predatório. E em alguns pontos, a perspectiva de um conservadorismo extremo acerca de recursos naturais que, se utilizados de maneira indiscriminada, trariam um problema ambiental para as futuras gerações. Então, pessoal, percebam o seguinte: qual é a dificuldade trazida pela Convenção? A dificuldade barra oportunidade. A dificuldade seria conscientizar os diversos países, segundo suas necessidades econômicas, de que é necessário se implementar um uso sustentável da biodiversidade. Nós temos duas perspectivas que naquele momento estavam em choque e até hoje ainda se degladeiam. Um pouquinho, né? Ou degladiam. Não me recordo agora do português, me desculpe. Mas o fato é o seguinte: a perspectiva do conservacionismo e a perspectiva do preservacionismo. Então, o conservacionismo seria o seguinte: os recursos ambientais devem ser usados de uma maneira, devem ser preservados de uma maneira radical. Ou seja, nós não podemos fazer uso da natureza tentando administrar os problemas que nós causamos. Essa perspectiva, ela não é uma perspectiva sustentável. Essa perspectiva é uma perspectiva que, na verdade, ludibria as gerações futuras e joga com possibilidades que nós não compreendemos.
Já a perspectiva preservacionista acredita o quê? Que é possível se utilizar recursos ambientais de maneira que não se os esgote e, ao mesmo tempo, que essa utilização não prejudique as gerações que virão. Então, os preservacionistas fariam parte de um grupo que acredita na possibilidade de se utilizar de uma maneira racional os elementos da natureza, mas, digamos assim, de uma maneira mais intensa. Os conservacionistas já acreditam o quê? Eles acreditam que determinados elementos da natureza eles não podem ser utilizados de maneira nenhuma, porque os danos ambientais, ainda que não perceptíveis, estão lá e vão passo a passo se acumulando e gerando um impacto ambiental que é inexorável, ou seja, que não retrocede, e uma melhora da qualidade de vida do meio ambiente, da qualidade do meio ambiente, da conservação como um todo, que é ilusória. Então percebam, são duas correntes distintas. Essas correntes hoje em dia, ambas não têm o mesmo enfoque que tinham naquele momento, num conservacionismo radical, mas perceba, esse radicalismo que eu quero dizer é um pouco de conversa fiada, né, pessoal? Porque quando você chama alguém de radical, o que você está querendo dizer é o seguinte, é que você não é prudente, que você não tem bom senso, que você é radical. Então quando você qualifica alguém como radical, quando você adjetiva alguém como radical, no fundo você quer dizer o seguinte, lhe falta bom senso. E eu não sou radical. E se eu não sou radical, eu tenho bom senso e, portanto, o argumento está comigo. Então percebo que é um recurso da linguagem que nós podemos qualificar como um sofisma. Não é? Então o fato é o seguinte, a convenção chegou a um consenso de que haveria áreas que seriam estritamente utilizadas para conservação total, e existiam áreas que seriam passíveis de serem utilizadas de maneira sustentável, ou seja, utilizando, impactando mais o meio ambiente, mas sem destruí-lo. Então, essas duas perspectivas foram adotadas pela Convenção de 93 e são introjetadas no Brasil, e aí nós passamos para a análise da Constituição, são introjetadas no Brasil por meio do dever, do mandamento constitucional de criação das unidades de conservação ambiental. E quais são essas unidades de conservação ambiental? Elas estão em uma lei específica, Lei 9.985, que nós temos uma aula específica aqui no nosso curso, que eu aconselho vocês a assistirem. Vou deixar o link na descrição, mas está aí no canal. Não tem tantos vídeos assim no canal, né, pessoal? Então dá para você achar. Então, unidades de conservação criadas no Sistema Nacional das Unidades de Conservação no Brasil, elas são criadas com inspiração na Convenção de 93 sobre a biodiversidade biológica. E mais, essa conservação da biodiversidade biológica estava sendo discutida mesmo antes da sua formulação. Porque você sabe, né? As pessoas não se reúnem no âmbito da ONU e de repente sai uma convenção. Isso aí são décadas de conversa, de café, né? Não é uma coisa assim que surge. De repente, vamos fazer a convenção semana que vem, todo mundo aqui. Isso aí são anos de preparação para você chegar a um consenso daquilo que impacta, daquilo que... Porque as convenções não são impostas, elas são negociadas, elas são coordenadas. Portanto, necessita de muita conversa para que os países, ainda mais 196 países, são muitas realidades, né? E cada uma dessas realidades, elas necessita ser atendida. Então é um ponto em comum a respeito da matéria meio ambiente que poderia ser tratado naquele tema, naquele momento histórico, que foi 93. Que hoje em dia, né, a coisa está muito mais avançada, não só o tratamento jurídico, como a degradação ambiental também, né, as necessidades ambientais. Pessoal, portanto, o que eu quero que vocês gravem? Que houve essa convenção em 93, essa convenção trata do uso sustentável do meio ambiente e da conservação extremada de determinados recursos ambientais, tenta criar uma ponderação entre a atividade econômica dos países e a preservação do meio ambiente para as futuras gerações. Isso vai totalmente ao encontro dos mandamentos constitucionais brasileiros, artigo 225 seguintes, preservação do meio ambiente para as futuras gerações, né, conservação dos biomas brasileiros. Isso tudo se encaixa com a prognose feita pelo legislador da Constituinte.
Então, essa previsão constitucional existe, ela já existia de maneira precedente à convenção, a convenção vem e reforça esses sentimentos, e em seguida nós vemos a edição de leis infraconstitucionais, e aqui eu destaco o seguinte, eu destaco tanto o princípio da conservação quanto o princípio da precaução ambiental, esses princípios que vivem caindo em prova, né? O princípio da precaução e o princípio da prevenção ambiental. E também nós temos em seguida a instituição, no âmbito dos sistemas nacionais das unidades de conservação, nós temos ali dois tipos de unidades de conservação que estão a todo tempo no Brasil e muito aqui na região norte, que são o quê? São as reservas legais e as áreas de preservação permanente. Você aí que mora próximo ao igarapé, a um lago, você percebe que tem uma faixa de terra que ela é normalmente respeitada, apesar de não muito cuidada, né? E sem vez ou outra sempre tem uma pessoa querendo invadir, tem o pessoal tirando banana. Aquela faixa que circunda o igarapé, o lago, o rio, aquela faixa ali, ela é de preservação permanente. Então ela está inserida no âmbito do Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Aquilo é uma unidade de conservação. E de onde nasce esse mandamento para se criar essas unidades de conservação? Nasce da Constituição. Mas a Constituição é inspirada em diretrizes internacionais, cuja edição, cuja coordenação resultou na criação da Convenção Internacional sobre a Diversidade Biológica de 93. Então, a área de preservação permanente, que é aquela faixa de terra que tem os seus tratamentos no Código Florestal de 2012 brasileiro, tinha outro diploma, mas foi revogado pelo Código Florestal, essa faixa de terra, ela nasce justamente da perspectiva de conservar o meio ambiente naquele entorno. E para que você vai conservar? Você conserva a flora, conserva a fauna e conserva também o próprio fluxo de água. Porque se não houver aquela proteção fornecida pela natureza, pelas árvores, pela floresta, o que acontece é que as áreas do entorno do rio tendem a ser assoreadas. E o assoreamento significa o seguinte, é que a terra que entorneia, que é do entorno, que circunda esses fluxos de água, ela tende a cair para o fluxo de água. E aí o fluxo de água, aos poucos, ele vai perdendo a sua mobilidade. E com isso, todo um impacto ambiental é criado, não só naquele local, como nos locais em que a água chegava. Portanto, pessoal, o que eu quero que vocês guardem sobre isso é: nós temos a Convenção Internacional sobre a Defesa da Biodiversidade no Mundo. Essa convenção ela busca coordenar aspectos econômicos e aspectos de conservação do meio ambiente para as futuras gerações e para as presentes também, né? Uma continuidade do meio ambiente saudável. Isso já existe, esses problemas ambientais existem no mundo todo. Nos países mais pobres isso é mais impactado porque eles são mais reféns, os órgãos ambientais são menores, a influência do poder econômico é maior, né? E existe uma tendência mundial, né, pessoal, de que os ricos, o livre fluxo do dinheiro pelo mundo faz com que uma pessoa se torne rica poluindo o ambiente naquele país e jogue todos os seus descendentes e seus bens para outro país, em que as leis ambientais são respeitadas. Então, em função da livre locomoção do dinheiro nos dias de hoje, isso faz com que os países pobres sejam ainda mais reféns de práticas predatórias ambientais. E isso traz a necessidade de um tratamento jurídico mais firme, mais eficiente, completo, sem hiatos, sem brechas, digamos assim, para que haja essa exploração predatória e que essa pessoa se utilize desse dinheiro para viver em outro país em que o meio ambiente é respeitado propriamente. Então é necessário um tratamento homogêneo. A Convenção de 93 sobre a conservação da biodiversidade, ela inaugura esse tratamento no âmbito internacional. No Brasil nós já estávamos mais avançados, a Constituição de 88 já tinha esse mandamento para que criássemos as unidades de conservação. Elas são criadas com a Lei 9.985, durante o governo Fernando Henrique, estabelecidas as unidades de conservação, que já existiam no Brasil, mas com tratamento mais tacanho. Esse tratamento é ampliado nos anos 2000, e hoje nós temos aí grandes áreas de vários estados, como o estado de Roraima, o estado do Amazonas, o estado de São Paulo, algumas áreas também,
de conservação extremada em função dessa lei que busca, sobretudo, o atendimento da necessidade internacionalmente reconhecida de conservar a flora e a fauna, segundo o princípio da prevenção e da precaução. O princípio da prevenção, só retomando, significa o seguinte, que eu tenho que adotar meios para que a poluição... Existem vários conceitos, né? Mas existe um conceito legal de que distingue a precaução e a prevenção, de que a precaução existe no caso de incerteza científica. Se existe uma incerteza científica, eu não deveria, então, adotar aquela prática que seria potencialmente poluidora para o meio ambiente, porque não existe certeza científica acerca dos resultados de que aquela prática que eu inaugure econômica, quais são os resultados que aquilo vai ocasionar no meio ambiente. Agora, o princípio da prevenção significa o seguinte, que eu tenho que adotar práticas concretas para não ocasionar danos ao meio ambiente. Eles são faces da mesma moeda, porque a precaução é diante da incerteza científica. A prevenção é diante da certeza científica de que há um dano e que eu devo adotar medidas para que aquele dano ele não se intensifique ou que não ocorra, ou que ocorra de uma maneira praticamente insignificante segundo as perspectivas humanas. Tá, pessoal? Então, encerramos a aula aqui. Muito obrigado pela paciência. Conservação da biodiversidade foi o tema de hoje. Tratamento internacional, constitucional e infralegal. E infraconstitucional. Um abraço a vocês, obrigado pela atenção e bons estudos.